Boa noite, meu caro Ah, professor Joalvo Magalhães. boa noite, presidente, Seja bem-vindo, colega, tô Guilherme. colega. Seja bem-vindo a este nosso encontro. É o segundo encontro, não é, Joalvo? Nosso. Fizemos Sim, um em 2020, aí no auge da pandemia, para tratar do trabalho nas plataformas virtuais, que não deixa de ter uma relação, né, com parte do objeto dessa medida certamente. provisória, como mais outro impacto, né, da revolução digital sobre as relações de trabalho, né? Assim como o trabalho sobre as plataformas virtuais, também o teletrabalho, né? É um filho direto da influência, né, da informática e mais recentemente da revolução 4.0. E a ideia dessa live especial, que na verdade veio junto com a medida provisória, né, é nós passarmos aqui os nossas primeiras impressões, né? Você é professor, eu sou professor, são os nossos posicionamentos em torno, né, desse primeiro momento que a gente tem contato com a medida provisória 1108, que foi publicada em 25 de março de 2022, né? Então, essa live reflete essa troca de ideias que já tivemos rapidamente, né, sobre os temas e o que a gente vem estudando sobre o assunto, né? Mas, aproveitando o ensejo, agora eu novamente dou uma boa noite a todos que estão entrando aí no nosso auditório virtual. Veja que a desembargadora Graça Boneste também entrou agora há pouco, nossa colega Andréa Ludwig também, vários colegas chegando, né? O risco de nominar é que a gente às vezes se passa, né? Porque os nomes Os nomes vão vão se rapidamente subindo e a gente pode perdendo. perder né, alguma pessoa conhecida, algum colega, né? Então é melhor às vezes não, não, começa, não nominar. Mas enfim, eu termino não resistindo. Eu fico falando isso, mas eu termino falando, nominando e dando boa noite a todo mundo. Mas enfim, jovem, eu passo a palavra para você também fazer a sua saudação aí. Bom, boa noite a todos. A ideia da live de hoje é marcar também, Guilherme, acho importante dizer isso, até porque temos vários colegas aqui, vários associados da Matra, marcar também o retorno das atividades da nossa escola associativa, que Sim. é a Ematra 5. Então, a Ematra 5 teve aí um período de suspensão de atividades que foi difícil, né, para todos nós, é o período da pandemia, e nós estamos voltando agora às nossas atividades, iniciando com um curso, que foi bem bacana, foi montado por mim, com o Guilherme também, na condição de presidente, eu na condição de diretor da Ematra, Fabiano também como coordenador acadêmico, e o curso que começa agora em maio, que é o curso de atualização trabalhista, em que trouxemos aí grandes professores, né, colegas magistrados, advogados, procurador do trabalho, várias áreas aí profissionais relacionadas ao direito do trabalho, e para tratar de temas que são temas atuais. Inclusive o tema do teletrabalho, que é o tema que nós vamos tratar hoje. Sim. Então é uma live também que inaugura aí essa nova temporada, essa nova perspectiva no âmbito da nossa escola, que eu convido todos a conhecer a Ematra 5. O que nós tivemos hoje foi a publicação. Queria falar, Guilherme? Não, é só lembrando que as inscrições para o nosso curso estão disponíveis no Simpla, né? Para todos que desejam, inclusive conhecer a programação, né, os professores participantes, os currículos dos professores. Embora seja desnecessário até conhecer o currículo, porque todos são muito bem conhecidos, né, muito bem conceituados, né, nesse ambiente. Mas está lá disponível para quem quiser conhecer e também, lógico, para se inscrever, né? Inclusive para os associados também. Nós já tivemos inscrições Sim, de associados e a escola associativa é pensada para os associados também. Apesar de ser um curso que vai ser direcionado também ao público externo, mas nós contamos com a presença aí de todos os associados. pois é, pois é. Mas o nosso propósito aqui, João, é tratar, né, da medida provisória 1108. Essa medida provisória
Ela é de 25 de março, como eu já disse, né? Ou seja, é recentíssima. E ela tem por objeto dois temas, aparentemente sem nenhuma conexão entre eles, né? Mas foram, por alguma razão, o governo entendeu, a presidência entendeu de juntá-los na mesma medida provisória. O primeiro desses temas é o pagamento, né, do auxílio alimentação, né? E também altera algumas regras do PAT, etc. E por outro lado, né, ela traz também alterações, né, na disciplina do teletrabalho na CLT, né? Ela, ao contrário, por exemplo, da medida provisória 927 e da 1046, ela não traz regras para este momento excepcional da pandemia, né? Isso, aliás, o faz a outra medida provisória também do dia 25, né, que é a 1109. Essa aqui que a gente vai abordar principalmente hoje, ela altera a disciplina permanente do teletrabalho, aquela que já foi trazida desde a época da reforma trabalhista de 2017. Então, é em cima desse material que a medida provisória traz novos aportes legislativos, ou alteram alguns que estão sendo colocados, e promove também mudanças radicais, né, inclusive, né? Qual foi a sua primeira impressão, João? Essa é a grande perplexidade, né, que traz. Porque medida provisória é pensado para provisoriedades, né? Como é o caso da 1109. Mas Isso. trazer mudanças, e mudanças importantes, porque o tema do teletrabalho é um tema que é pouco disciplinado na CLT, mesmo com a reforma trabalhista, embora a reforma tenha se proposto a fazer isso, a disciplinar, a suprir um vácuo legislativo, mas ainda deixou vários vácuos, tanto é que veio a medida provisória, mas que é precária, nós sabemos. Então, há 120 dias para análise pelo Congresso e ela pode não ser aprovada. E aí vamos ter aí aquela situação do limbo, né? Daquele período em que ficou disciplinado por ela e empregados, muitas vezes da mesma empresa e com contratos com disciplina completamente diferente naquele período. Enfim, todas os inconvenientes de uma disciplina em medida provisória no âmbito do direito do trabalho. Isso para não falar da pouca possibilidade de debate político, né, jurídico sobre o tema. Né? Então, exatamente. Em princípio, poderia até se questionar, eu não sei se haveria interesse, né, no ajustamento de uma ADI nesse caso, mas a própria constitucionalidade formal, né, porque o requisito da urgência aí não parece ser preenchido. Aliás, é desaconselhável até essa urgência, porque o ideal, como você disse, é que haja realmente esse amadurecimento prévio durante o processo legislativo, né? Até para prevenir eventuais possibilidades não previstas pelo Poder Executivo, discutir melhor a matéria, né? Ponderar os prós e contras de determinado regramento. Então, né, o ideal é que, por exemplo, a Presidência da República tivesse encaminhado como um projeto de lei mesmo, de iniciativa do Executivo, para, a partir daí, seguir todo o trâmite, né? E há o risco realmente político que você salientou de eventual não conversão em lei, né? No prazo ou na prorrogação do prazo. Nós temos um exemplo recente, né? De medida provisória trabalhista não convertida, a 905, né? Que tratava do contrato verde-amarelo. E aí cria toda essa questão em torno do seu período de vigência. E ainda some-se a isso que nós estamos em ano eleitoral, né? Então a agenda do parlamento é bem mais corrida, né? Que a gente sabe disso. Né, uma dinâmica normal do parlamento. Então, há efetivamente alguma possibilidade de um resultado negativo, né, em relação à conversão. De todo modo, né, a gente tem que fazer a análise, estudar, interpretar a regra, porque ela vai entrar, né, ela já está, aliás, ela já tem eficácia, né, e sendo convertida em lei, vai entrar no rol de permanência mesmo da consolidação das leis do trabalho. Né? Então, vamos a ela. Eu gostaria de iniciar, João, com a questão do auxílio alimentação e do PAT, né? Que é uma parte um pouco mais rápida, digamos assim. E aí, eu queria indagar você, qual é a sua impressão aí em torno dessa norma, dessa nova norma? Na verdade, foram poucas, né, previsões a respeito do auxílio alimentação.
O auxílio alimentação ele teve alterações importantes na própria reforma, né? Que deixou bem claro, né, o caráter indenizatório, que já era reconhecido pela jurisprudência, embora tenha deixado algumas lacunas, a meu ver, referente à alimentação como utilidade, por exemplo, que poderia ter sido sanado, foi uma oportunidade, mas não se tratou disso. O que a medida provisória se preocupou, talvez, o que eu vejo aqui, Guilherme, não sei se você concorda, seria desonerar um pouco a empresa, né, ter uma preocupação de desonerar a empresa, e tentar passar ao máximo esse benefício para o empregado, tentar converter ao máximo esse benefício para o empregado. Então tem aqui a vedação, por exemplo, a que haja deságios e descontos referente aos valores que são, né, transferidos por meio desse programa, né, que é o programa de alimentação. Também prazos de repasse, talvez algumas dificuldades que as empresas identificassem em relação a isso, o que desvirtuaria a natureza pré-paga do benefício. Afinal de contas, a empresa normalmente ela paga e disponibiliza para o empregado gastar. Então, provavelmente, estavam ocorrendo algumas dificuldades em relação a isso. Talvez as empresas conveniadas demorassem para fazer esse repasse, para disponibilizar o benefício. E também desvincular o programa de benefícios que não sejam relacionados à promoção de saúde e segurança alimentar. Exatamente. Então, enfim, evitar desvirtuamento do programa, né? E parece que a preocupação era muito mais essa. Inclusive com a previsão de que os gastos devem ser feitos exclusivamente em pagamento de refeição, em refeitórios, em estabelecimentos similares, né? Ou para aquisição de gêneros alimentícios. Houve uma preocupação também com a preservação do ato jurídico perfeito, né? Então, determinando que não se aplicariam essas disposições novas a contratos de fornecimento de auxílio alimentação já vigentes até o seu encerramento, né? Ou até que decorrido o prazo de 14 meses. Nesse prazo, inclusive, que ultrapassa, né, o período esperado de conversão em lei da medida provisória. Por isso que me parece que nesse caso até andou bem, né? Pelo menos preservar já, dada a própria precariedade da medida. Exatamente. E também seria muito complicado, né, vulnerar o ato jurídico perfeito. Embora a medida provisória vede a prorrogação de contratos de fornecimento de auxílio alimentação que descumpram essas regras por ela trazidas. Então, embora ela mantenha esses contratos, mas ela veda que eles sejam prorrogados. Então, a ideia é que eles sejam extirpados aí, né, com o tempo. E traz multas também, para finalizar, a previsão de multas aqui, que vão de 5 mil até 50 mil reais, relativas a descumprimento dessas regras. Multas que podem ser, inclusive, impostas aos estabelecimentos que, eventualmente, comercializem produtos, né, que não são relacionados à alimentação do trabalhador. Nós sabemos que isso, às vezes, acontece. Esse desvirtuamento, utilização de um cartão de alimentação, por exemplo, para adquirir bebidas alcoólicas. Então, isso aí é algo que não está no escopo do programa e que pode apenar, inclusive, os estabelecimentos comerciais. Exatamente. Na verdade, em linhas gerais, a minha impressão é que ela, por um lado, ela otimiza o pagamento, né, do auxílio alimentação e, por outro lado, ela promove uma melhoria, né, na execução do PAT. De fato, o que quer se evitar é que essas pessoas jurídicas que são as beneficiárias, elas se aproveitem de uma dupla vantagem, né? O deságio por um lado, a isenção pelo outro, né? Então, nesse sentido, a medida, ela coíbe, né, esse tipo de prática, né? Cria as proibições, né, de taxas negativas, deságio, né? Seja no âmbito do PAT, seja no âmbito do auxílio alimentação, né? Porque as duas coisas são tratadas, né? O auxílio alimentação que está lá no 457, parágrafo 2º da CLT, e o PAT na lei própria. Também, né, traz esse período de transição, né, que é essa ideia de se respeitar o ato jurídico. Também propõe, né, essas multas, né, como forma, inclusive, do incentivo mais relevante para o cumprimento da norma. E, em linhas gerais, ela busca também uma certa equiparação, né, entre o vale alimentação contido na CLT e o PAT, para que não haja assim, um desequilíbrio, né? Já que elas
têm a mesma finalidade, né? São operacionalizadas de forma similar. Então, nesse sentido, me parece, em princípio, numa primeira análise, que há aspectos interessantes realmente nessa medida provisória, né? Eu não percebi, numa primeira análise, efeitos negativos visíveis, né, em desfavor dos trabalhadores, por exemplo. Não me parece, né? Acho que Eu tive essa mesma impressão. é uma norma de ajuste. Mas, dito isso, meu caríssimo amigo João, vamos passar então para o teletrabalho, né, que eu acho que é o núcleo principal e o que chama mais atenção dentro da medida provisória 108, né? O teletrabalho, que é esse mecanismo, né, essa forma de prestação do trabalho por intermédio dos meios telemáticos e informatizados, que já turbinado, digamos assim, pela revolução digital, agora no ambiente da pandemia, né, tornou-se a forma por excelência de se garantir, né, os empregos, a prestação de serviço, ao mesmo tempo em que se resguarda as políticas de isolamento social, né? É a forma ideal, dentro desse ambiente da pandemia, de se garantir o funcionamento da empresa, a geração de empregos, enfim. Dentro daquele rol, né, daquele cardápio da medida provisória 927, talvez, né, a medida mais eficaz para os fins a que ela se destina, e a própria 1109 agora, né? Mas essas regras que são trazidas aqui pela nossa medida provisória 1108, como eu já disse, elas dizem respeito à disciplina permanente do teletrabalho, né? A partir do artigo 75A, né, até o e agora com o acrescentado 75F, né, pela medida provisória. E tem mudanças significativas, né? Uma primeira conceitual é que já no caput do 75B, ele já passa a identificar o teletrabalho com o trabalho remoto, né? Que, em princípio, haveria aí uma relação de gênero e espécie, né? O trabalho remoto seria um conceito mais amplo que o de teletrabalho, mas a CLT agora fecha o conceito em torno do teletrabalho e ainda diz expressamente que é através da utilização de tecnologia da informação e da comunicação, né? E também, e isso é algo que me trouxe uma certa preocupação, ele amplia o conceito de teletrabalho para alcançar também até mesmo aqueles casos onde a utilização desses meios telemáticos não seja preponderante e que haja ainda um comparecimento habitual às dependências do empregador para a realização de atividades específicas. Então, ele avança em dois sentidos aí em relação à previsão original, né? E, ao mesmo tempo, também cria uma delimitação excluindo as ocupações de operador de telemarketing ou de teleatendimento. Eu acho que isso aí dá uma boa mexida no conceito legal, não é, João? Me parece sim. E talvez essa ideia de urgência que a gente até contestou, né, no início, que realmente não é o adequado à medida provisória, mas talvez tenha vindo pela ampla adesão, né, ao teletrabalho na época da pandemia. E mesmo agora, quando a pandemia já dá sinais, né, de que está cedendo, as empresas mantendo o teletrabalho porque viram benefício, tanto as empresas como os empregados viram benefício, o ganho de produtividade. Então, talvez vislumbrando essa situação atual e situações que foram surgindo que não eram previstas na norma, como sempre acontece, talvez isso tenha originado a ideia da medida provisória. Mas, realmente, quando o teletrabalho é pensado na Lei 13.467, seria aquele trabalho preponderantemente fora das dependências da empresa. E talvez agora, com o uso do teletrabalho de forma mista, muitas empresas estão retornando assim, então de forma mista, trabalha alguns dias em home office, trabalha outros dias na empresa. O comparecimento passa a ser habitual, então todas as semanas comparece, e comparece várias vezes na semana. Então, me parece que foi necessário fazer esse ajuste legislativo. A grande preocupação em relação a isso
seria a questão da jornada, a meu ver. Por quê? Porque o teletrabalhador, ele foi incluído na reforma trabalhista na exceção do artigo 62. Aquela seção do artigo 62 que exclui do trabalhador o direito ao capítulo que trata lá da duração do trabalho. Então, exclui o direito a horas extras, adicional noturno, intervalo e os direitos que são inerentes ao controle da jornada. Então, a partir do momento que eu amplio essa caracterização do teletrabalhador, permitindo que seja teletrabalhador, tanto o trabalhador presencial, né, aquele que seja preponderantemente presencial, eu trago um prejuízo grande ao trabalhador em relação a isso. Exatamente. E aí, talvez por isso, a medida provisória tenha, como contrapartida, trazido também essa restrição do artigo 62. Então, agora, com a nova previsão da medida provisória, o teletrabalhador só se enquadraria na exceção do artigo 62 quando o serviço dele for por produção ou por tarefa. Exatamente. Tendo um salário por unidade de tempo, ele não estaria excepcionado da regra. Na verdade, ele passa a distinguir, né, a medida provisória, o novo texto, né, passa a distinguir a disciplina do teletrabalho conforme a modalidade da remuneração estipulada. E, ao mesmo tempo, atrela a esta regra de remuneração, né, algo que me parece inédito, que é reflexo sobre a própria jornada de trabalho. Então, pela regra posta, né, a modalidade de remuneração vai definir a aplicação ou não, a incidência ou não do artigo 62, né? E de modo que, se o salário for pago por unidade de tempo, né, então ele não estaria inserido no artigo 62. Mas se for por produção ou tarefa, aí sim tem a regra. E em relação ao 62, jovem, inclusive, há uma discussão doutrinária, nós sabemos, né, de que há quem entenda que uma interpretação conforme do artigo 62, inciso 3º, para contemplar, né, a eficácia dos incisos 13 e 15 do artigo 7º da Constituição Federal, passaria por reconhecer uma incompatibilidade com a fiscalização de jornada. Vale dizer, só não teria direito, né, ao regramento do capítulo correspondente à duração da jornada, se, da mesma forma que no caso do trabalhador externo, até porque é um trabalho à distância também, né, houvesse essa incompatibilidade com a fiscalização da jornada. Então, tudo isso entra nessa equação complexa, me parece, criada por esse regramento dúplice agora, né? Que define a natureza do regime da duração da jornada conforme a modalidade remuneratória, né? E pode haver também uma situação esdrúxula, né? Porque vamos supor, imagine que alguém é um teletrabalhador, tá? E é remunerado por unidade de tempo. Se ele é remunerado por unidade de tempo, então ele vai cair necessariamente no capítulo da duração da jornada, certo? Vai ter que ter Mas imagine que nesse caso específico não haja condição de fiscalização dessa jornada. Como é que vai se quantificar as horas extraordinárias? Como é que elas vão ser quantificadas? Essa questão de controle de jornada é muito complicado mesmo no teletrabalho. Eu acredito que as empresas estejam vendo essa complicação, porque mesmo, Guilherme, quando tem ali um sistema de login ou de logout, nós sabemos que não há tanta efetividade, a depender do sistema que se adote. O empregado pode, por exemplo, logar em um sistema, ficar o dia todo logado enquanto ele faz outras atividades. Ele pode ir no supermercado, na academia e deixar logado, né? A depender se é sofisticado ou não o sistema. Alguns sistemas eles caem, né? O login, ou tem aplicativos que medem até em qual site, quantos toques no teclado o empregado está fazendo. Então, nesse caso, claro, tem controle. Mas eu concordo com quando você disse que tem casos em que, de fato, não há o controle. E aí nós vamos ter que sair pela ideia de dever da empresa, né? Nesse caso, então, vai ser um dever da empresa promover, como no caso, por exemplo, do empregado doméstico, claro, desde que ele tenha lá mais de 20 empregados,
conforme determina a redação atual da CLT, um controle. E esse controle vai poder ser desde de uma folha de ponto, né, feita ali unilateralmente pelo empregado e submetida a uma validação pelo empregador, como esses outros meios sofisticados. Agora, uma situação que eu acho que vai ser ainda pior, e aí eu vou passar a batata quente para você, quero ver sua opinião sobre isso, e depois volta para mim também, se você quiser, é a questão do trabalhador híbrido. Como é que vai ficar o trabalhador híbrido? Vamos pensar aqui, né, deixando de lado o trabalhador por unidade de tempo, vamos pensar no trabalhador por produção por tarefa. Pois é. Esse trabalhador ele está agora incluído no artigo 62 da CLT. Se ele trabalha em casa, concordo com você que temos que fazer uma interpretação de viabilidade de controle. Então, se a empresa de fato controlava a jornada dele, a meu ver, ele vai ter direito às horas extraordinárias, mesmo ele trabalhando por produção ou por tarefa. Como é feito, inclusive, em relação ao gerente, mesmo sem previsão legal específica. Né? A jurisprudência em vários julgados, um gerente geral, por exemplo, que tenha controle de ponto, normalmente ele tem destinatário de horas extras. Então, esse é um ponto. Mas outro ponto, como ficar a questão do híbrido? Então, ele vai 3 dias na semana, ou 2 dias na semana na empresa, e 3 dias ele fica em casa. Qual a solução que nós podemos pensar aí nesse caso? O que você acha? Olha, se a divisão for dessa forma, tá até um pouco melhor. Porque, nesse caso, né, em princípio, os dias de permanência dentro do estabelecimento poderia se verificar eventual descumprimento da carga máxima diária, né? E aí eventuais horas extraordinárias poderiam ser reconhecidas. Mas se for durante o mesmo dia, é mais complicado. E eu concordo com você que é uma situação difícil mesmo, porque, em tese, como a lei não explica e diz que mesmo quando não haja preponderância, ele cai no regime do teletrabalho, em tese, é para aplicar o artigo 62 mesmo, né? 62 mesmo. E se for, desde que seja o pagamento por produção, né? Mas me parece que nesse caso é um pouco mais complicado, porque se eventualmente se consegue mensurar, aí nós caímos naquele raciocínio da interpretação conforme, me parece, né? Porque se o empregador tem a condição de fazer a mensuração, tem a condição de fazer a fiscalização da jornada, não há como se recusar a aplicação do dispositivo constitucional, que garante, né, o limite máximo de carga horária diária, e a partir daí se determina o pagamento das horas extraordinárias. Então, me parece que aí é a aplicação direta da Constituição Federal, nesse caso. Agora, se for ao longo do dia esse caráter híbrido, aí é muito mais complicado, né? Imagine, por exemplo, 4 horas durante o turno da manhã, né, dentro da empresa, e o restante em home office, no teletrabalho, por produção, né? Em tese, nesse caso, não haveria como, né, se verificar essa carga horária excedente, né? O que você acha? É verdade, a situação do híbrido é bem difícil, porque ainda que eu possa controlar o horário de entrada dele, de saída da empresa, se ele não ultrapassou a jornada de 8 horas dentro do estabelecimento, como que vai, né? E a depender de como se configure, nós vamos voltar àquela discussão que é muito comum no externo, da hora que chega na empresa, depois vai cumprir as notas, a hora que volta para a empresa para prestar contas. O tempo médio de cada cumprimento desse. Né, a depender, né, de cada produção, de cada tarefa, né, a depender do caso. Mas eu acho que os sistemas estão se sofisticando no sentido da possibilidade mesmo de cumprimento dessa fiscalização, inclusive pelo próprio interesse da empresa de exercer essa vigilância, né, se o trabalho está sendo efetivamente cumprido, né? Aliás, se a gente pegar o próprio desenvolvimento dessa interface entre tecnologia e trabalho ao longo do tempo, né, a gente percebe que nesse momento agora da quarta revolução industrial, ela se caracteriza e é viabilizada em relação aos seus reflexos no direito do trabalho, exatamente pela redução dos custos da transação, que é a possibilidade da informação mais rápida, que significam
uma maior facilidade para exercer o controle simultaneamente à própria prestação de serviço. Ela se caracteriza por isso, né? Se pegamos, por exemplo, a segunda revolução, nós temos ali um controle a posteriori, né? Pelo encarregado, pelo gerente. Na medida em que a informática vai se especializando, essa redução da distância entre a prestação do serviço e a fiscalização, ela vai se encurtando até ser praticamente instantânea. Então, me parece que a tendência, né, estou falando aqui de tendência, a tendência é que esses mecanismos vão se sofisticando mesmo para permitir um controle imediato, né? Agora, se isso vai ser visibilizado, né, ou se nós vamos ter que quebrar códigos-fontes aí para descobrir se efetivamente é possível, são outros 500, né, na prática, né, no caso concreto, no dia a dia. Me parece que as coisas caminham nesse sentido. Mas, João, avançando aqui um pouco, a gente observa também que a medida provisória 1108, ela traz para a consolidação, ela aproveita, né, um legado aí da medida provisória 927, né, e das subsequentes, né? Ela traz para as disposições permanentes sobre o teletrabalho exatamente aquela regra pela qual o tempo de uso do equipamento fora da jornada de trabalho, né, normal do empregado, não constitui tempo à disposição do empregador. E acrescenta também que tampouco serão, né, regime de prontidão ou de sobreaviso que não tinha lá na medida provisória, salvo diante de acordo individual ou norma coletiva em sentido contrário. Eu sempre achei essa disposição, desde lá da 927, curiosa, né? Porque ao mesmo tempo que se diz que aplica-se o artigo 62, terceiro, ou seja, não se aplica a duração da jornada, se trabalha aí com esse conceito de tempo à disposição do empregador, né? O que é algo, né? Qual é a sua análise sobre isso, João? Verdade, é curioso mesmo. Aqui até se justifica um pouco, porque como o teletrabalho ele vai ter duas situações, né? Se ele for Sim. por produção, por tarefa, ele se enquadra no 62, mas se ele for por unidade de tempo, ele não se enquadra, então até seria justificado. Mas, de fato, na MP não havia essa justificativa. Essa previsão... Ou se enquadra ou não se enquadra, né? Ou você tem condição de avaliar o que é tempo à disposição ou tempo efetivamente utilizado, ou você não tem, né? Não existe um meio termo numa situação como essa, né? Verdade. De todo modo, o que eu acho que nós podemos interpretar aqui é que ele tem uma presunção de tempo, de um tempo que não está à disposição. Dentro daquela linha do que a reforma já trazia, lá no artigo 4º, aquele período em que o empregado fica na empresa aguardando condições climáticas, por exemplo, ou então aguardando uma carona, ou então ali está numa rede social. Quer dizer, ele está no estabelecimento empresarial, mas não está trabalhando. E ele está pela vontade dele. Aqui, a meu ver, é uma previsão similar. Se eu estou utilizando um equipamento, uma rede social da empresa, mas não estou produzindo para a empresa, estou ali pela minha iniciativa, faz sentido que, de fato, não seja computado como tempo à disposição. Sim. Agora, o que me parece que é uma situação que pode haver o cômputo é quando eu tiver a necessidade de usar isso. Ainda que seja fora do horário de trabalho, mas que eu precise, por exemplo, ajustar um sistema ali para poder trabalhar no outro dia. Ou responder a um e-mail, responder uma comunicação dentro do sistema, né? Você foi bipado lá, usando uma terminologia antiga, né? Então, se eu estou ali, não é algo, né, que está dentro da minha vontade, é algo que é imposto ou pelo empregador diretamente, ou pela própria circunstância do trabalho, pela necessidade de trabalho, a meu ver, não tem como retirar esse caráter de tempo à disposição, né? E aí a remuneração correspondente. Exatamente. Ele traz também dessas medidas provisórias da pandemia aquela disposição, eu acho inclusive que não devia nem ser um parágrafo, né? Devia ser um artigo autônomo. Mas ele traz aquela regra de que é permitida a adoção do regime de teletrabalho para o trabalho ou agora trabalho remoto, né? Porque eles equipararam, para os estagiários e para os aprendizes, né? Essa questão é bem delicada, né? Porque em relação aos estagiários, eu acho que tem uma confusão conceitual aí
complicadíssima, né? Porque, a rigor, o estagiário não tem um contrato de emprego, né? Não tem um contrato de emprego, é um programa, né? Então, quando você compara com o teletrabalho que pressupõe um contrato de emprego, você deixa a situação um pouco confusa. E em relação aos aprendizes, ele diz, pelo menos, que é permitido, ou seja, não é obrigatório. Porque aí, em relação ao aprendiz, tem a questão também da compatibilidade com o tipo de formação que se pretende dar a esse aprendiz. Porque pode ser que o tipo de formação não tenha nada a ver, pela própria natureza, né? Que envolva, talvez, algum trabalho, né, mais artesanal, mais presente, né, diante de determinados objetos, não se possa fazer, né, pelo meio puramente virtual, através dos instrumentos telemáticos. Mas pelo menos está tratando aí de permissão, ou seja, a gente tem que presumir que, havendo a possibilidade, né, havendo a compatibilidade com essa formação, né, ele pode ser utilizado. Pois é, eu queria só fazer aqui um parêntese. O colega Genô fez uma pergunta, eu não consegui acompanhar. Então, se ele puder aí repetir, eu não estou conseguindo subir aqui, Guilherme. Se você conseguir subir Ele aí, perguntou que, para a gente responder. mesmo quando o acidente haja ocorrido... Peraí. Ele perguntou o seguinte: de certo que interessa ao empregador controlar o horário, pois se não o fizer, estará mais exposto à alegação de acidente de trabalho quando algum acidente ocorrer. Mesmo quando o acidente haja ocorrido em horários em que habitualmente não são utilizados para o trabalho. Mesmo quando o acidente haja ocorrido em horários em que habitualmente não são utilizados para o trabalho. O que acha? Sim, concordo. Certamente que é interesse, né, do empregador esse controle, né, e saber quando que seu empregado está produzindo, não só por questão acidentária, mas como você colocou, por questão de produtividade mesmo. As empresas querem ter trabalho para reduzir custos, mas elas querem aumentar a produtividade. Então, tem todo o interesse no controle de jornada, com certeza. Em relação aos estagiários e aprendizes, o que eu vejo aqui? Em relação aos estagiários, de fato, não é uma previsão, não é um contrato de emprego, mas, de todo modo, como é um trabalho, né, em sentido amplo, acabou sendo objeto aqui da norma. Eu acho importante essa previsão, Guilherme, para evitar a alegação de desvirtuamento de estágio por conta do teletrabalho. Então, talvez houvesse o risco de, colocando o seu estagiário para trabalhar em teletrabalho, depois pedir, por exemplo, na Justiça do Trabalho um reconhecimento do vínculo de emprego, dizendo que não estavam satisfeitos os requisitos do estágio. Já que nós sabemos que o estágio, além de exigir várias formalidades, exige um acompanhamento dentro da instituição que está concedendo o estágio, tem que haver ali toda uma supervisão, tem que haver a prestação também de contas perante a universidade. E isso fica bastante prejudicado no trabalho remoto, né? Fica prejudicado. Talvez essa previsão, então, sustente, né, tese de empresa de que não, aquele estágio era válido, apesar do teletrabalho. Mas aí minha ponderação seria o seguinte: eu compreendo perfeitamente seu raciocínio. Aí, duas ponderações. Primeiro, nessas normas da pandemia, talvez fosse o caso, então, de dizer, de se criar uma regra dentro da própria lei do estágio, para dizer que esse pode ser efetuado provisoriamente, né, pelos meios com a utilização dos meios telemáticos para a pandemia. Agora, como norma permanente, exatamente com o seu fundamento, eu acho um pouco mais complicado, né, de se adotar isso como regra, né? Esse é o grande desafio, né, porque o estágio pressupõe o acompanhamento e é bastante difícil de pensar, mesmo em estágio de nível superior, em que são profissionais prioritariamente intelectuais, mas o estágio, ele pressupõe essa vivência, a vivência da empresa, né? O estágio, embora seja um ato educativo, ele é voltado também à ideia da profissionalização, assim como a aprendizagem. São previsões bastante complicadas, a meu ver, e pelo mesmo fundamento. Tanto o estagiário como o aprendiz, eles precisam de um acompanhamento, eles precisam de um monitor, eles precisam aprender algo. No caso do contrato de aprendiz, como ele envolve a fase produtiva, a fase de trabalho e também a fase educativa, nós poderíamos também salvar a MP nesse ponto, né? O telepresencial para as aulas do aprendiz, por exemplo. Talvez aí fosse interessante, né? Aquela parte ali
do aprendizado teórico. Então, o aprendizado teórico se desenvolver dentro do teletrabalho. Isso aí realmente faria todo sentido. Mas como você bem frisou, um operador de máquinas, por exemplo, um empregado operando máquinas, como que ele vai fazer isso de forma virtual? É, Evidentemente que vai depender da compatibilidade. é. Só se for no metaverso, né? É, uma questão interessante que eu sentia falta na normatividade do teletrabalho e que essa medida provisória trouxe é a fixação da base territorial da categoria profissional, né? Que eles dizem que independente do local onde estiverem instalados os meios telemáticos, né? A base territorial vai ser o estabelecimento da lotação do empregado. Isso inclusive facilita para a própria representação sindical, né, que é o mais importante, inclusive, nesse caso, né? Então, eu acho que andou bem aí a medida provisória quando definiu esse ponto que era realmente tormentoso, né? Porque o teletrabalho, pela sua própria natureza, pela utilização dos meios telemáticos, ele pode ser exercido em qualquer lugar, né? Inclusive fora do país, tem até uma regra específica, né, A regra. para essas hipóteses, dentro também da medida provisória que a gente vai tratar daqui a pouco, não é isso? E eu concordo, né, que realmente a lei tinha que tratar disso, até para evitar várias discussões na jurisprudência. Mas eu vejo dois efeitos reflexos aqui. Uhum. Um efeito que já é inerente, é típico ao teletrabalho, que é a desagregação da categoria. Então, se eu tenho uma empresa de tecnologia, por exemplo, como acontece, é bastante comum, que tem empregados espalhados no país inteiro, e muitas vezes até fora do país, como você bem mencionou. Então, tem lá 50 empregados espalhados pelo Brasil inteiro. Vai haver a completa desagregação da organização sindical. É verdade. Por mais que a gente eleja algum domicílio trabalhista para aquela empresa, que seria o estabelecimento dela, que muitas vezes pode não funcionar nada, até porque ela pode ser 100% virtual, mas vai complicar muito essa relação da solidariedade da categoria. Mas isso já é inerente ao teletrabalho. É. Talvez Talvez, com a possibilidade do teletrabalho híbrido até diminua, né? Porque ainda comparece na sim, empresa algumas no vezes. híbrido, sim. Talvez seja o caso do próprio sindicalismo, nessas hipóteses aí, se reinventar para se ajustar a essa mesma lógica, né? Um sindicato de teletrabalhadores, um sindicato nacional, inclusive. Pois é, Poderia pensar um então, sindicato então nacional. você expande, né, as possibilidades de agrupamento pelo próprio meio virtual, né? Combater fogo com fogo, no caso, né? Você tem que se Verdade. ajustar a essa dinâmica. E E uma a outra norma. questão, Guilherme, só para Pois não. finalizar aqui, um outro efeito que eu vislumbro que pode acontecer seria a fuga de certos domicílios, como, por exemplo, a gente percebe do ponto de vista tributário. Então, a empresa tirar a sede dela daquele município que tributa mais forte, no caso de um ISS, por exemplo, né? Como aconteceu lá com as deseconomias de aglomeração, no ABC Paulista, que as empresas fugiram de lá, como acontece no teletrabalho com os trabalhadores indianos, por exemplo, que são, né, são utilizados porque a mão de obra é mais barata. Pode acontecer também de se eleger um local, um domicílio, em que não tenha força sindical, em que não haja normas coletivas protetoras. E pode acontecer, por exemplo, de a empresa ter, sei lá, 40 empregados morando em São Paulo, trabalhando em São Paulo, mas sendo regido por uma norma lá do Ceará, que sequer tem sindicato na região e sequer vai ter norma coletiva aplicável. Eu acho que isso é algo que pode acontecer. É. Em relação a essa aplicação espacial, né, como eu já tinha pincelado aqui, a medida provisória também volta a atenção ao caso dos trabalhadores contratados ou transferidos para o exterior, né? E aí ela tenta se aproximar da Lei 7.064, de 82, né, que já versa sobre essa matéria, mas me parece que ela não anda bem quando ela retira um condicionante fundamental, que é o da legislação brasileira apenas ser aplicado quando mais favorável que a externa, né? Então, nesse caso, nós sabemos que existem determinados países que a legislação trabalhista relativa ao teletrabalho já avançou muito mais que a nossa, em sentido da proteção, né? E que aí pode se tornar mais interessante para o destinatário da tutela trabalhista, né? E aí, quando se estabelece a legislação brasileira como marco, independente disso, né?
salvo em relação aos próprios condicionantes da Lei 7.064, me parece que há uma perda aí, né, em termos de resguardo, né, dos direitos trabalhistas. Até porque essa normatização aí, ela não exaure, né, todas as questões, né, deixando alguma matéria fora, né, da sua órbita. Verdade, verdade. Traz aqui também, Guilherme, uma questão importante, a questão da prioridade do teletrabalho, né? Talvez aqui seja um dos pontos mais importantes dessa regulação da medida provisória, né? Que é a prioridade para o teletrabalho daqueles empregados que têm filhos de até 4 anos e também que têm ali algum eles tipo próprios sejam pessoas com deficiência ou tenham, né, os seus filhos dependentes, né? Que se encaixa bem dentro daquela ideia, né, do dever de acomodação razoável, para pessoas que, claro, vão ter maior dificuldade de deslocamento e prioritariamente vão ser destinatários dessa... Há uma série de vantagens, né? Quando se considera o teletrabalhador o próprio, né, com deficiência, o teletrabalho ele pode retirar uma série de obstáculos, desde o deslocamento até a própria realização do serviço no local, né, nas dependências do empregador, todas as dificuldades de acessibilidade, né, o teletrabalho tende a diminuir, né, a diminuir em favor da pessoa com deficiência. Agora, jovem, eu não sei se você sentiu essa falta, mas algo que eu achei que essa norma ia trazer dessa vez e não trouxe, foi a questão do direito à privacidade do teletrabalhador, né? Que é um ponto central da disciplina do teletrabalho, né? Até porque, vejam, nós estamos fazendo aqui a live, você está vendo ali atrás todos os livros que estão na minha estante, né? Assim como são os livros que não tem nenhum problema, lógico, né? Mas poderia ter, né, questões da minha esfera privada, né, que invadissem a intimidade. Claro que se fosse isso, eu não ia colocar a câmera virada para lá. Mas, de todo modo, não é? Falando da realidade de um teletrabalhador, brincadeiras à parte, né, sem dúvida nenhuma, né, há uma invasão dessa privacidade. E não só pela câmera ligada, né, mas por todo o mecanismo, né. O trabalho começa a se diluir essas fronteiras, né, entre o trabalho em si e a residência, né, e isso pode gerar problemas muito complicados, né, de você perder o seu momento de descanso, o seu momento de repouso, né. Então tudo isso parece indicar a necessidade de regras próprias para essa definição, né, de limites, de você conseguir impor limites a garantir o pleno exercício desses direitos fundamentais sem estar sob a interferência, né, do seu empregador. Verdade. E nós vimos aí, durante a pandemia, as várias situações de câmeras, né, ligadas durante o trabalho e que situações íntimas e privadas foram ali, né, expostas. Muitas vezes, claro, até por culpa do próprio empregado envolvido. Mas, enfim, isso não invalida a discussão de a empresa trazer mecanismos de proteção para que tais situações não ocorram. Essa quebra de fronteiras é muito perigosa, não só no teletrabalho, mas com essa ideia de trabalho flexível traz essa quebra de fronteiras. Então, no trabalho tradicional, nós tínhamos a jornada de trabalho fechada, o estabelecimento empresarial e a minha residência. E a residência é como aquele asilo ali inviolável, não só para efeitos constitucionais, mas também para ser um recanto de descanso e de convívio com a família, direito ao lazer, direito à desconexão. E isso se perde com o teletrabalho. Porque da mesma forma que você passa a trabalhar em casa, você passa a morar no trabalho. Exatamente. Na verdade, então você está no trabalho o tempo inteiro. Porque hoje, para eu estar no trabalho, basta que eu tenha um computador. Como o computador está ou até mesmo um smartphone, às vezes não precisa de um computador. Basta o WhatsApp, que o empregado está ali atendendo clientes, dando satisfação ao chefe, seguindo ordens. Então, é muito difícil, não só do ponto de vista da intimidade, da privacidade, mas também da ocorrência de dano existencial.
o trabalhador não ter mais uma liberdade de convívio com sua família, com os amigos, inclusive nas férias, inclusive no período de repouso, seja o repouso semanal remunerado, seja o repouso entre as jornadas, não poder desenvolver atividades privadas que são de sua predileção. É muito perigoso e me preocupa muito essa questão existencial. Afinal de contas, o indivíduo ele não existe só para o trabalho, não existe só ele tem múltiplas existências e o teletrabalho contribui para que essas existências sejam contaminadas, vamos assim dizer, pelo ambiente de trabalho. Exatamente. E a gente sabe que a legislação estrangeira em muitos países já avançou, né, para além desse ponto em termos de tutela. E aí volta a preocupação daquele dispositivo que condiciona, né, a aplicação, condiciona a que haja efetivamente a aplicação da legislação brasileira, ainda que haja uma legislação estrangeira mais benéfica. Uma outra norma, João, que eu vi aqui nessa nova medida provisória é a atribuição de responsabilidade ao empregado pelas despesas que sejam resultantes do retorno dele ao trabalho presencial, né? Ele estava no teletrabalho, volta ao trabalho presencial, quando isso se dá pela opção dele, né? Então, essas despesas por desse retorno, né, ao trabalho presencial correm às custas do empregado. Como é que você vê essa norma aí, especialmente considerando o artigo 2º, né, que define a assunção dos riscos econômicos da atividade, né, do empregador? Você tem um artigo aí? É o parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Eu tinha interpretado essas despesas, deixa eu dar uma olhada aqui, como as despesas no caso em que ele muda de domicílio. Seria isso? O empregado não serve pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial. Acho que é a mudança de regime mesmo, não? Sendo uma mudança de regime, pela leitura que eu tinha feito antes, era mudança de domicílio. Por exemplo, eu tinha entendido que era um empregado que se muda de domicílio pela vontade dele para praticar o teletrabalho em outro lugar e a empresa não pagaria essas despesas de retorno. Mas aí é pior ainda. Aí é um agravamento, né? Mas de fato, me parece que pela assunção de riscos da atividade econômica, essas despesas de retorno seriam pelo empregador. Até porque, vamos imaginar que despesas de retorno seriam essas. Não é verdade? As despesas. Os custos que ele teria, por exemplo, para relocar todos os equipamentos que ele colocou na residência do cidadão, por exemplo, que a empresa, né? Esse tipo de custo, me parece. Que a própria medida provisória diz que o empregador tem que fornecer, né? Tem que fornecer em regime de comodato, mas se o empregado tiver, pode até utilizar o dele, mas a empresa teria que ressarcir, e se não tiver, inclusive, considera tempo à disposição o tempo que ele não está trabalhando. Né? Exatamente. Justamente porque os riscos são assumidos pelo empregador. É muito, muito complicado pensar numa situação em que o empregado é que vai ter que custear, né, esse... parece que foge completamente à lógica, né, regular da própria CLT a partir dessa ideia, né, de que o empregador assume os riscos do negócio. Então, se há essa reversão, né, do teletrabalho para o ambiente presencial, parece-me, em princípio, que deveria ser arcado pelo empregador, né, em princípio. Tem uma norma muito interessante aqui que a gente vê disposições desse tipo ao longo dessa legislação mais recente, que foi editada em matéria trabalhista, e que me traz sempre certa perplexidade. É aquela norma que diz que o acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais. Sempre que eu vejo uma norma desse tipo, eu acho que ela é o único caso nessa medida provisória. Eu não percebo muito bem qual é o sentido dessa previsão, né? Porque a gente está dentro do direito do trabalho. O direito do trabalho, a razão de ser dele é a tutela, é o princípio fundamental. E a tutela é exercida através de uma intervenção do Estado, né, da legislação heterônoma, sobre a autonomia da vontade das partes. Quando essa própria legislação diz que o acordo pode,
me parece que está chovendo no molhado, né? Porque isso não precisaria ser dito. Na verdade, a CLT ela só precisa entrar quando ela está se imiscuindo na vontade das partes, né? Quando ela faz cessar essa autonomia em alguma medida em determinado aspecto. Mas simplesmente dizer que o acordo pode fazer, que através do acordo as partes podem, né, celebrar algum tipo de ajuste ou aditivo, ou tratar de determinado instituto, me parece que não tem muito sentido, né? Mas, de qualquer sorte, a legislação trabalhista mais recente tem sido pródiga nesse tipo de disposição, que eu acho que pode ser, de alguma forma, uma alternativa, um jeito, né, de reafirmar a liberdade individual em detrimento, né, desse ideal interventor do próprio direito do trabalho. Dentro daquela pegada, né, da lei de liberdade econômica, né, alguma coisa nesse sentido. É idêntica a previsão quanto ao ressarcimento também, né? Que a reforma já trazia, que as partes, né, em acordo individual, vão prever o ressarcimento. Como se a ausência de acordo individual inviabilizasse um ressarcimento. Pois é. Dentro daquela ideia de que os custos e despesas e riscos da atividade econômica são suportados pelo empregador. Então, independente de... o acordo, nesse caso, seria muito mais procedimental, muito mais trazer alguns detalhes, mas que aquele reembolso tem que ser feito, me parece evidente, né? E com isso, meu caro amigo, eu creio que nós esgotamos os pontos da medida provisória 1108. Eu acho que se a gente tivesse feito um roteiro rigidamente estruturado, não tínhamos conseguido fechar exatamente 60 minutos de live, tá vendo? Agora não tem mais o limite, né? Então nós estamos bem mais à vontade. Mas para mim, João, novamente, né? Sempre é um grande prazer dialogar com você. Você sabe que eu te admiro muito. Eu acho você um talento, uma pessoa que realmente sabe problematizar o direito, traz questões bem interessantes. E agradeço, né, a sua presença aqui conosco, né? Você também integra a diretoria da Matra, né? É diretor da EMATRA, da nossa escola associativa. E estendo esse agradecimento também a todos que ficaram, né, até agora nos assistindo no auditório virtual. Eu espero que tenha sido uma discussão proveitosa para todos que estão nos assistindo aí. Comentários de Leonardo, Jorge, de Manuela Hermes, nossa vice-presidente, Andréa também. Bacana. Eu que agradeço também, Guilherme, agradeço o convite, tanto pessoalmente como também pela escola. Agradeço as palavras gentis aí, que tenho certeza que foram muito mais pela amizade do que pelo merecimento. Digo que para mim é uma honra e uma felicidade também debater com você, porque também penso que você traz as questões atuais, importantes, de discussão no direito do trabalho. E esse é um delas, né? Esse é um desses temas do teletrabalho, e é importante esse debate, esses encontros, porque afinal de contas o direito do trabalho vem mudando numa velocidade que nós não conseguimos acompanhar, desde a reforma trabalhista e das reformas trabalhistas que vêm sendo feitas, mas com a pandemia a situação parece que piorou ainda mais. Então é importante, né, conversar, debater, para tentar entender esse mundo do trabalho e essas leis do trabalho que vão surgindo. Está sempre atualizado, né, no direito do trabalho. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora, especialmente aos colegas que estão até aqui com toda a paciência conosco, nesse horário ingrato, mas que nós tivemos que escolher, porque eu já tinha um outro compromisso de aula, tivemos que escolher esse horário. Tá bom. Então, eu renovo o convite a todos que nos assistem para que participem também do curso de atualização trabalhista que a EMATRA 5 está realizando com aulas a partir de maio, né? Vai ser um curso muito importante. Todos os temas foram escolhidos, né, pela coordenação, por serem exatamente pela sua relevância, pela sua atualidade, né, e pela sua aplicabilidade prática. Então, é um curso muito interessante que nós, né, recomendamos a todos.
ok? Uma boa noite, durmam bem e até um próximo dia. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.